E hoje eu quero falar com vocês sobre princípios da vida cristã. É algo que eu tenho pensado muito acerca disso, tenho orado muito acerca disso. À medida que os anos vão chegando, nós vamos, no processo da maturidade, do amadurecimento cristão, nós precisamos voltar a pensar em coisas que nós deixamos de pensar por muito tempo. Pastor Marcelo, eu tinha uma ideia de que eu não deveria repetir mensagem. Pastor Lenilton, já pensou isso alguma vez? E aí chegou um dia na minha igreja que eu olhei que o público da minha igreja era outro do que era há 15 anos atrás. E há 15 anos atrás eu tinha pregado o Bom Samaritano, a parábola do semeador, o Salmo 23, e eu nunca mais havia pregado isso na igreja, porque na minha mente eu não podia repetir mensagens. E eu comecei a perceber que nós temos que voltar ao começo algumas coisas para lembrar dos princípios de Deus em nós, porque os princípios eles são imutáveis. E eu quero falar sobre 3 princípios de Deus, claro que são muitos, mas 3 para a nossa vida cristã. O primeiro está no livro de Jó, no capítulo 1, no verso 1. São 3 textos muito curtos e que você conhece, vai ser de fácil compreensão, com certeza. Aproveitando, enquanto está procurando Jó, nós vamos ter a nossa escola de libertação, o CETIB, Centro de Treinamento Internacional para a Batalha Espiritual. Nós temos essa escola no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná, e nós teremos em São Paulo, nos dias 19, 20 e 21 de junho, aqui na AD Alpha para vocês. E tem um detalhe, custa R$600 a escola, porque você estuda 3 dias, e tem uma série de coisas que você recebe, camiseta, certificação, material didático, mas para quem está no culto, se tiver interesse em fazer a inscrição, ou pelo menos a pré-inscrição, dá o nome ali, para vocês vai custar só R$400 essa escola. Então, é um desconto legal, de R$200. Na porta, na saída, ao lado direito, tem um balcãozinho ali, está o Edivaldo com uma plaquinha, escrito CETIB, informações, procure o Edivaldo depois, que ele vai dar todas as informações para vocês, tá bom? Vamos lá? O CETIB é uma boa, pastora Cassiane, o que seria de nós sem a senhora? O CETIB é uma escola de batalha espiritual que nós atuamos em 3 áreas de ensino. Cura interior, libertação, que aí envolve quebra de maldições, etc. E tricotomia, que é o entendimento do espírito, alma e corpo. É nessa área da tricotomia, dentro da teologia e da batalha espiritual, que nós entendemos ações de demônios, mundo invisível, estabilização de ambientes. Então é uma escola que prepara você para a vida espiritual. Eu não tenho chamado para libertação, tudo bem, vai te preparar para a vida. É igual a pessoa que não é socorrista, mas é bom saber um pouquinho de primeiros socorros. É mais ou menos isso para você. Então, invista no seu chamado, no seu ministério, que eu tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente. Vamos lá? Também vou fazer um merchandising aqui. Eu comecei abrindo meu instituto, eu tenho um instituto de teologia também, um curso de hebraico bíblico para quem quiser aprender hebraico. E é muito legal, porque são 11 aulas, cada aula tem algumas videoaulas, vai totalizar entre 100 e 200 videoaulas, compondo todo esse curso, para você aprender a ler, escrever e falar hebraico. Óbvio que é o hebraico bíblico e instrumental, para você entender ali algumas coisas do Velho Testamento. E depois a gente vai colocar apêndices de interpretação. Por exemplo, Salmo 23 interpretado no hebraico, você aprender a lê-lo todo e interpretar. Custa muito barato, tem um desconto que nós estamos fazendo nessa semana. Parece Polishop, mas é verdade. Eu não faço engajamento, eu não vendo os cursos com mensalidades. Os cursos são todos eles a baixo custo e valor único. Esse curso de hebraico, essas 11 aulas por videoaulas, custa R$600, mas eu estou fazendo essa semana por R$200. Para a primeira turma. Então só tem 25 vagas que eu estava vendo no site hoje. Ou 24 vagas, não tenho certeza. Se você quiser, fale com o Edivaldo também na saída. Eu acho que vou contratar o Edivaldo para trabalhar para mim. Vamos lá, Jó capítulo 1, verso 1, quem achou? Amém aí? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Vamos lá, diga íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Esses são princípios fundamentais da salvação. Aqui não está envolvendo outra coisa que não seja ser salvo, viver eternamente com Cristo. Nós temos que lembrar que Jesus foi enfático no ensinamento que talvez nós esquecemos de repassar ou de lembrar ou até mesmo de falar sobre ele, que é caminho de salvação é entrar por uma porta apertada e andar por um caminho apertado. Porta estreita, caminho apertado. A gente não tem como ser salvo entrando apenas pela porta estreita e andando pelo caminho largo. Até porque o próprio Cristo disse que o caminho largo leva à perdição. Conversão, mudança de direção,
propõe isso. O que eu era, eu não posso mais ser. Eu tenho que deixar de ser aquilo que eu era. E começar a caminhar com Cristo e me parecer com Ele. Quando eu olho para a história de Jó, Jó era um homem muito bem-aventurado. Ele tinha muito dinheiro. O texto que você vai ler, com certeza, ou já leu, diz que ele era o homem mais rico da onde ele vivia, no Oriente. Ele tinha um número de gado, rebanho, incrível, maior número de funcionários ao seu serviço, dinheiro, ele tinha posição, tinha filhos incríveis, 7 meninos, 3 meninas. Jó era um homem abençoado. Só que para isso, para ele ser salvo, nada disso fazia diferença. É bom ter coisas, mas para salvação isso não importa. Para ser salvo, você não precisa ter dinheiro. Para ser salvo, você não precisa ter posição. Para ser salvo, você não precisa ter um cargo. Você só precisa entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado. Entender quem é Jesus. Romanos 10:9 diz que se o nosso coração entende que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e que se a nossa boca falar que Ele é o Senhor, nós seremos salvos. É uma tarefa fácil e uma ação simples, mas nós nos esquecemos disso. O texto diz que Jó era íntegro. Integridade indica inteireza. Ele não precisava de nada mais do que ele era em Cristo para ser completo. O sentimento de completude de Jó não dependia de nada mais. Simplesmente ele era um com Cristo, ou na verdade com Deus na época. Cristo é o nome neotestamentário, com Deus. Jó era tão completo em Deus, que mesmo que ele era o homem mais rico, isso não mudava a fé desse homem, que todas as madrugadas ia até o monte e oferecia 10 holocaustos pelos seus filhos, com o simples temor de que se eles tivessem pecado em pensamento contra Deus. Certa feita, o diabo se apresentou a Deus, e Deus apresentou Jó ao inimigo. Eu nunca entendi bem esse texto, porque eu ficava pensando, por que Deus fez isso? Será se Deus quis punir Jó de alguma maneira? E já fiz várias teses mentais acerca disso. Entendi que tinha legalidade, porque em capítulo 3, verso 25, Jó afirmou que o que ele tinha medo aconteceu, o que ele temia sobreveio, e esse vínculo do medo abre legalidades, claro. Mas também eu penso que Deus apostava em Jó. Eu acho que Deus aposta em nós, no sentido de acreditar quem nós somos. Talvez nós não sabemos quem nós somos, e a maioria de nós não acreditamos no nosso potencial, porque nós de fato não sabemos, não nos conhecemos de verdade. Talvez o nosso cônjuge, os filhos, quem sabe os nossos pais, eles não sabem quem nós somos. Eu acredito que nem os nossos inimigos sabem quem nós somos, mas Deus sempre soube. Deus conhece quem nós somos, no íntimo, no âmago da nossa existência. Deus sabe quem nós somos, e Deus apostou em Jó. Quando as coisas ruins vêm sobre nós, e Deus sabe se nós somos salvos ou não, Ele só permite, porque Ele sabe que você não vai abandonar, porque você é íntegro, você é salvo, e você não está na igreja porque você tem, você está na igreja porque você é um com Cristo Jesus. Se você conhece alguém, eu conheço vários que abandonaram a fé e a igreja porque perderam o emprego, ou porque ficaram doentes, ou porque o marido foi embora, ou porque morreu um filho. Esse final de semana está terrível para nós. Lá ano passado, uma jovem de 23 anos estava com uma dor na perna, foi fazer um exame achando que era trombose, descobriu uma leucemia terrível. Quinta-feira morreu. Menina nunca tinha pego um resfriado, filha única de uma família preciosa da igreja, menina crente demais, menina do altar, morreu. Agora esse final de semana que eu estou aqui, morreu a mãe do irmão que era o pai dessa menina, ou seja, a avó da menina. Esse pai está 1 ano lutado pela filha, agora perdeu a própria mãe. Por que ele não desvia? Porque ele é um com Cristo, porque ele entende que é assim que acontecem as coisas, mesmo inexplicáveis, acontece. E Jó começou a receber notícias ruins. Deus nos livre de receber essas notícias. Mas chegou um funcionário dizendo: olha, os sabeus vieram e roubaram todos os seus rebanhos e mataram todos os outros funcionários, só sobrou eu para vir te contar essa notícia. E Jó só ouviu. De repente veio outro funcionário e disse: seus filhos morreram. Bateu um vento no meio do deserto, derrubou a casa sobre eles, morreram eles e os funcionários. Só eu sobrei para contar essa notícia. Depois veio um outro e disse: eu estava nas lavouras, nas plantações, caiu fogo do céu e queimou tudo, inclusive os funcionários. Só sobrou a mim para vir te contar essa história. E Jó se prostrou, orou na presença do Senhor e disse: bendito seja o nome do Senhor. Ele em momento algum murmurou, em momento algum reclamou, porque um homem íntegro não precisa de nada para se manter firme em Cristo. Um homem íntegro, uma mulher íntegra, não precisa de nada para servir a Deus. Se porventura perder tudo,
ele jamais perderá a sua integridade. Jó era reto, e a palavra retidão, ela significa oposição ao pecado, porque pecado, no termo grego, é hamarte, e hamarte significa caminho tortuoso. Por isso que a ciência, na teologia, que estuda o pecado, é a hamartiologia, a ciência que estuda os caminhos tortuosos. Se Jó era um homem reto, é porque ele não andava em caminhos tortuosos, portanto, ele era um homem santo. Santidade garante salvação. Santidade garante presença de Deus. E Jó fazia isso. E ele era um homem temente a Deus. E aí eu vou dizer para vocês, irmãos, temer a Deus não é gostar de Deus. Temer a Deus também não é saber quem Deus é. Temer a Deus também não é conhecer a Deus. Temer a Deus é você deixar de fazer algumas coisas simplesmente porque você não quer ferir o coração de Deus. Isso é temer a Deus. José, o irmão José, filho de Jacó, lá do passado, que as pessoas chamam de José do Egito, eu não chamo porque é chato chamar ele com o nome do passado, do pecado. Já pensou a irmã que era da macumba chegar aqui, agora ela é convertida. Queria chamar a irmã da Pombagira, 7 saias, para cantar o louvor? Cadê aquela irmã Maria Padilha que vai cantar o louvor? Não é o José do Egito, né? É o José, filho de Jacó, sei lá. E a Record fez uma comigo, irmãos. Porque eu sempre achava que a mulher de Potifar era um modelo da perfeição, porque ela era rica. No Egito as mulheres se arrumavam bem, a maquiagem nasceu no Egito, elas eram todas maquiadas, bonitas, né? Tipo a pastora Rose Nascimento, que apareceu aqui toda maquiada. E não, a Record fez uma mulher careca. Mas era uma careca bonita. E aí ela veio e ela era poderosa, e ela tinha todos os homens nas suas mãos, porque ela era poderosa, e ela se namorou, se apaixonou por José, agarrou o menino pelo manto e disse: deita-se comigo. E ele podia ter dito: nem a pau, eu vou morrer se eu fizer isso. Teu marido vai me matar, ou não, eu vou perder o emprego, preciso desse emprego, hein? Ou ainda, a senhora não faz meu tipo, não leva mal, mas eu prefiro as cabeludas. Mas não, ele disse: longe de mim pecar contra o meu Deus. Isso é temor. Às vezes você não faz uma coisa pelo simples fato de ser pecado, ou por você não gostar, não, você faz porque você tem temor a Deus. Você deixa de fazer porque você tem temor a Deus. O temor te dá salvação. O homem temente, ele é sábio, e o homem sábio encontra salvação. Quantos podem dizer amém? E Jó se desviava do mal. Eu gosto muito disso porque lá em 1 Tessalonicenses 5,22 diz para nós fugirmos da aparência do mal. Não apenas fugir do mal em si. A aparência do mal é você aparentar estar fazendo alguma coisa que não é o correto. Eu lembro muito quando eu era jovem, novo convertido, eu estava evangelizando um menino do condomínio que nós morávamos. E esse menino, ele tinha o vício de fumar. E todo mundo falava que ele era maconheiro lá no prédio. Eu não sabia porque eu nunca tinha visto ele fumar droga, então eu não julgava. Mas ele fumava cigarro. E eu sentado um dia com ele na entrada da sauna do condomínio, conversando, e ele estava fumando. Eu odeio cigarro, eu tenho pavor, eu tenho asco disso, eu não suporto ficar perto do cheiro. Mas por amor a Cristo, eu estava lá evangelizando aquele menino, falando do amor de Cristo, e uma vizinha do primeiro andar, de frente para aquela porta da sauna, uma vizinha olhou para mim e falou assim: ah, eu sabia que você não era crente coisa nenhuma, porque você também é um maconheiro. E aí eu pensei: caramba, é isso mesmo, ela está fazendo um julgamento que ela está vendo. Ela está lendo o que eu estou mostrando para ela ler. Tem que fugir da aparência. Jó fugia, Jó evitava a aparência do mal. Pastor, significa que você não deveria estar ali evangelizando? Eu deveria estar evangelizando, talvez não ali e não naquela hora. Já era tarde da noite, enfim. Sabedoria. O homem temente é sábio, então ele consegue com sabedoria fugir da aparência do mal. Quando nós lemos o livro de Mateus capítulo 7, verso 13, nós vemos um ensino de Cristo que é fundamental para o entendimento disso, o ensino da porta. E ele diz que nós precisamos entrar por uma porta estreita. Ele fala: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E o quanto depende de nós isso? O quanto eu tenho pensado, o quanto eu tenho pensado em salvação e o quanto eu tenho falado em salvação. O meu ministério é de ensino e de libertação, e eu tenho falado só sobre isso. E às vezes me incomoda eu não estar pensando em salvação e não estar falando em salvação.
Nós temos muitas vertentes, tem muita coisa acontecendo na igreja. Isso às vezes tira o foco da nossa fala. O quanto nós temos nos preocupado com isso. Eu estava ouvindo hoje cedo uma música antiga, foi gravada em 1965, eu acho, People Get Ready. E essa música fala sobre um trem que está vindo e está levando pessoas para o céu. Essa música foi gravada pela Aretha Franklin, pelo Jeff Beck, pelo Rod Stewart, foi gravado no Brasil pela Oficina G3 e por tanta gente. E essa música diz que não precisa de passagem, não precisa de ticket, só tem que ser salvo para subir para os céus. E nós vamos ter essa experiência. Um dia esse trem vai buscar os salvos. E a minha pergunta é: como será o vagão que vai te levar para o céu? A minha imaginação é que seja, quando eu tiver 100 e tantos anos, um velho bem saudável. Eu sempre sonhei em ser um velhinho de cabelo branco, mas pelo jeito não vai rolar. Nem tudo que você sonha acontece, tá? Um velho saudável, na flor da idade, 118 anos, eu penso em abraçar os meus filhos, os meus netos, a minha esposa, e penso em me deitar, orar, me deitar, e durante o sono o Senhor vir com o trem e me levar. Eu penso nisso, mas de repente não vai ser assim. De repente o vagão que vai me levar para a eternidade é um acidente. Qual que é a forma desse vagão? Qual é a cor do vagão desse trem? Quem sabe é uma doença, um câncer. Talvez um erro médico, quem sabe até uma tragédia, um infarto agudo do miocárdio. A gente não quer pensar, parece que dá azar. Mas a verdade é que Jó estava tão em paz consigo mesmo, que ele pensou: eu conheço Deus. No final do texto, lá no capítulo 42, ele fala: eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplam o Senhor. Se for esse o barco que vai me levar, ou o vagão do trem que vai me levar para a eternidade, as chagas, a doença, a lepra, então eu vou subir dessa forma. Mas se não for, é porque Deus está fazendo alguma coisa para transformar a minha história. Quando entra um problema na sua vida, acredite, ou é o trem que veio te buscar, ou é o fortalecimento de Deus, para que você nunca mais passe por isso na sua história. Você pode aplaudir o Senhor? O segundo princípio é um princípio cristão para proteção. Nós precisamos ser protegidos por Deus. Abra sua Bíblia em Salmos, no Salmo de número 34, no verso 7. Salmos de número 34, no verso 7. Gosto muito porque por eu ensinar a batalha espiritual, é óbvio que eu sempre falo este salmo, que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O texto não fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que amam a Deus, e nem daqueles que conhecem a Deus, e nem daqueles que gostam de Deus. O texto fala que acampa-se ao redor daqueles que o temem. Lembra de José? Ele temia a Deus. Lembra de Jó? Ele temia a Deus. Se você é salvo, você aprende a temer a Deus, e se você teme, você é protegido. Proteção de Deus vem sobre a igreja, porque a igreja é salva. Proteção de Deus vem sobre o acampar do anjo do Senhor. A Bíblia fala lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8, que o diabo é como um leão que anda ao derredor, buscando uma falha a quem possa tragar. Irmãos, eu não me julgo o cara mais conhecedor de demônios, mas eu conheci muito sobre isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês: demônios são seres extremamente oportunistas. Eles são experts em oportunidades. Eles conseguem encontrar oportunidades aonde nós não vemos, e eles se infiltram na nossa defesa espiritual. E se nós não tivermos a proteção de Deus, olha só, você, ao seu redor, o anjo do Senhor, e ao seu derredor, o demônio. Se eu não tiver essa proteção, sou eu e o demônio cara a cara. Isso é um problema, porque qualquer coisinha que eu errar em pensamento, o demônio me tocou. Qualquer coisinha que eu fizer, o demônio me tocou. Mas se eu tenho o anjo do Senhor ao meu redor, eu pequei em pensamento, e o demônio for tocar, o anjo fala: aqui não, eu estou cercando a vida desse homem e dessa mulher. Eu aprendi da pior maneira. Quem já leu os meus livros, ou já assistiu na internet, sabe que quando eu era satanista, eu fui tentar entrar na casa de uma amiga minha da escola, por brincadeira, não é que eu ia fazer o mal para ela, por brincadeira. Satanistas fazem projeção astral. Então eu, por brincadeira, falei para ela: eu vou entrar de noite na sua casa, em espírito, com um demônio que era um demônio que eu tinha, e eu vou deixar um recado para você e tal. E ela, uma menina, uma crente, batista. E aí eu fui à noite, não consegui chegar perto da casa dela, porque tinha um anjo parado no meio do caminho, bloqueando a passagem.
Ela nem era muito crente, mas era uma menina que servia Jesus, que temia a Deus, e por ela temer a Deus, o anjo do Senhor ficou acampado ao redor dela. Quando você teme a Deus, Deus manda proteção sobre a sua vida. Quando você teme a Deus, a sua casa está guardada. Quando você teme a Deus, ao redor do seu carro há um cerco espiritual de anjos. Tema a Deus. Não basta gostar, não basta amar. Temor é se portar diante de Deus com simplicidade, sempre perguntando: Senhor, o que é que eu tenho que fazer? E não: Senhor, se acostume com a minha forma de ser. No céu você vai ter um telão, tipo isso aqui. Estou inventando, tá? Não acreditem. Que quando você chegar lá, Deus vai falar assim, ó: você vai ver os seus livramentos invisíveis. E você vai dizer: livramentos invisíveis? É, porque você já estava viajando um dia de carro, e na direção contrária, oposta a você, tinha um camarada depressivo, com pensamentos suicidas, com ideação suicida, brigando com a mulher, em crise, e no momento ele falou assim: eu vou jogar esse carro contra o primeiro carro que vier, e eu vou me matar, e vou matar você também, e vai ser o fim. E isso acontece, gente. Só que é o seu carro que está vindo na direção contrária. E aí a hora que ele vai fazer isso, o anjo do Senhor que acampa ao seu redor, corre, entra no carro dele, coloca a mão no coração dele e diz: não, você não pode fazer isso. Porque aquele carro ali tem uma família que é guardada pelo Todo-Poderoso. E você nunca vai saber quantos carros passam a 100 e tantos por hora contra você. Quantos carros? Eu acredito que você dirige no máximo a 110 km por hora, porque anjo não voa mais rápido que a velocidade da via. Nunca dirija mais rápido que o seu anjo possa voar. Você diz 80, anda 80. Você diz 110, anda 110. Se você andar 120, o bichinho já agarra com as unhas no capô e as asas ficam para trás. Terceiro princípio. Primeiro princípio é o princípio da salvação, diga amém. Segundo princípio é o princípio da proteção, diga amém. E o terceiro princípio é o princípio da edificação. Quando eu olho para vocês, eu não vejo pessoas, eu vejo uma metrópole, porque vocês são prédios, edifícios, edificados pela palavra de Deus através dessa igreja. Eu vejo arranha-céus crescendo todos os dias. Vocês começaram como uma fundação, depois começaram como base, e aí Deus foi colocando argamassa, concreto, ferro, e foi subindo, e muitos de vocês já têm centenas de andares no mundo espiritual. Vocês são arranha-céus de Deus. O princípio da edificação, ele nasce do coração daquele que é generoso. E quando eu cheguei ontem falando com o pastor Jair, eu falei: vou falar sobre isso, porque eu sou um cara doutrinado. Meu pastor sempre me ensinou: quando você for na igreja dos outros, você chama o chefe e mostra o esboço, vê se o chefe aprova. E eu aprendi. Então sempre que eu chego, sei que o pastor Jair nunca me pede, mas eu vou dando uns spoilers para ver a cara dele. Você fala uma coisa, ele torce o nariz, eu falo: tem que mudar de esboço agora, só tenho 20 minutos para isso. Mas ele falou: rapaz, eu falei sobre isso na quarta-feira. E eu falei: mas o que você disse? Ele disse isso. Eu falei: meu Deus, Deus está falando a mesma coisa. Deus está usando isso para confirmar na sua vida. Quando Jesus falava em verdade eu te digo, significa teologicamente a certeza. Era como se falasse com certeza. Se Deus falou na quarta e está falando no domingo, certeza para você. O princípio da edificação, ela vem da generosidade. Vamos ler o texto? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, verso 37. Lucas 6, 37. O texto diz assim, é incrível: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem. Isso aqui é lei da semeadura. Se você julgou, é julgado. Tratou mal as pessoas, você vai ser maltratado também. Não é? Você é arrogante, as pessoas serão arrogantes. É lei da semeadura. Você está cansado de tomar toco na vida, as pessoas te tratarem mal? Comece a tratar bem as pessoas. Seja o que tem o melhor tratamento com tudo. Seja um doce, gente. Você vai ver como que as coisas vão acontecer na sua vida. Vai mudar. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e vocês serão perdoados. Agora olha o 38. Deem e lhes será dado. Só que só está sendo pontuado, mas nessa hora Jesus resolve explicar. Deem e lhes será dado boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Boa medida é aquilo que me sacia. Sabe quando você vai num restaurante e você come aquele pratinho de comida que te saciou? Essa é boa medida. Sabe quando você come um pouquinho mais porque está gostoso, você exagera? Essa é a medida que foi
foi prensada, aquela medida que já te completou e te deu aquela apertada ainda. Sabe quando você come um pouco mais, é a sacudida, dá até para levar para casa. Você chega e fala assim, eu vou levar o resto para casa. Mas sabe o que é a transbordante? É quando a bênção foi tão grande que você consegue dividir com seus parentes. Existem bênçãos que elas começam a povoar a vida de alguém que é tão generoso que começa a atingir pessoas. Deixa eu contar uma história para vocês. O pastor Jário, quando veio para Alphaville, nós já nos conhecíamos no Rio de Janeiro, mas quando ele veio para Alphaville, eu fiz uma brincadeira de pastores, colegas, com ele. Eu falei, pastor Jário, você já é famoso. Pastor Cassiane já é famosa. Vocês já são ricos, vocês não precisam de nada. O que você veio virar pastor em Alphaville, gente? Isso aqui Antes de eu ser pastor, eu tinha 1,90 m. Dr. Lenilton vai duvidar porque é médico, mas vocês acreditem. Eu tinha 1,90 m, eu era loiro, eu tinha olhos azuis e um furo no queixo, eu era musculoso, meu abdômen era trincado. Olha agora, depois de 20 anos de pastor, a igreja acabou comigo. Não acabem com o pastor de vocês. Você viu o modelo aqui? O menino era um galã do teatro. Olha como que ele está agora, gente. Isso é um sinal. Aí eu falei para ele, rapaz, o que você veio fazer aqui? Porque demônio em Alphaville não é demoninho não, irmãos. Que você encontra sexta-feira em umas igrejas aí, que já cai automático as mãozinhas para trás. Demônio doutrinado. Não, é demonião. E ele falou, não sei, rapaz, eu tenho um chamado e Deus confirmou no meu coração. E eu lembro uma vez que eu estava lá no Rio de Janeiro, e eu falei para você que Deus ia te dar um ministério, uma igreja naquele ano ainda, e você falou, eu tenho um plano, mas é para 2 anos. E naquele ano Deus te trouxe para Alphaville. E eu falei, é de Deus, porque quando Deus começa a dar revelação para Batista, gente, é porque o mundo vai acabar. Porque primeiro Deus dá a revelação para os assembleanos. Agora, se Deus começar a dar revelação para Batista, se prepare, irmão. O apocalipse é próximo. E eu comecei a ver o que Deus estava fazendo. Você precisa dar um tempo para conseguir enxergar. É um jogo de ligar pontos. Quem já jogou isso? Você pega uma página cheia de pontos. Só que você tem que ser disciplinado, doutrinado. Tem que seguir do ponto 1 para o 2, para o 3. Se você for fazendo de qualquer jeito, vai sair uma imagem que ninguém entende. E o pastor Jário e o pastor Cassiane foram doutrinados. Eles foram do ponto 1 para o ponto 2, para o ponto 3 e assim por diante. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo o desenho que está se formando. Eu consigo entender o que está acontecendo. Ele veio para cá numa terra árida, que não tinha uma Assembleia de Deus, que não tinha igrejas como essa, que o tradicionalismo, até o esfriamento espiritual imperavam. E ele foi abrir um poço ali na Rio Negro. E esse poço verteu água viva, mas aí os filisteus vieram e contenderam com ele, igual a história de Isaac, quando abriu os poços do seu pai. E esse poço verteu água, e ele falou, não vou contender com vocês por isso, porque afinal de contas, se Deus me deu água aqui, Deus vai me dar água em qualquer lugar. E colocou o nome daquele poço de Ezeque, que significa contenda, e saiu e foi abrir um outro poço, que foi naquele galpão lá na frente. E abriu, e verteu mais água ainda, mas os filisteus vieram e contenderam com ele. E ele disse, eu não vou ficar fazendo isso sempre. Eu vou deixar com vocês. E deu o nome de Sitna. Sitna significa adversidade. E ele veio para aquele galpão aqui do lado. E abriu outro poço. E verteu água. E ele deu o nome de Reobote. Que significa alargamento, amplitude, crescimento. Depois ele veio abrir esse poço aqui. Que significa Beersheba. O poço da aliança com o Senhor. Só que tem um detalhe, você pode louvar, pode aplaudir o Senhor merece. Só que tem um detalhe, numa terra seca, onde não havia igreja avivada, onde não havia esse mover que está havendo hoje, aonde ele saiu daquele primeiro poço, no dia que ele saiu, no outro dia, abriu uma igreja naquele lugar. Quando ele veio para o outro lugar, quando ele saiu, no outro dia, abriu 3 igrejas no mesmo lugar. Quando ele veio para cá, ele saiu, abriu outra igreja no mesmo lugar. Talvez você diga, é ruim. Não, é bom. Porque o pastor de vocês é um perfurador de poços no deserto. Ele faz verter água aonde não tem água. Porque o poder de Deus está no chamado de um homem. E isso vem do dom da generosidade que habita no coração deles. E a generosidade não é uma ação, é um dom. Tem muita gente que dá oferta, só dá dinheiro. Deus falou para Moisés, para construir o templo, o tabernáculo, não o templo, o tabernáculo, Deus disse a Moisés, só receba a oferta daqueles quais o coração for impelido a fazer isso.
ofertas generosas. Muita gente ia, tem gente que dá oferta porque está compungido e constrangido a fazer isso, porque ele vê as pessoas dando oferta no culto e ele pensa, mas se eu não for, o que vão achar de mim? Eu vou fazer isso também. E pega o envelope, coloca qualquer quantia e vai para o altar, porque ele não quer parecer... Você está ajudando a igreja, obrigado, continue fazendo isso, mas você precisa melhorar, porque Deus só recebe oferta de quem é generoso. Está na Bíblia, leia comigo, abra sua Bíblia em Romanos 12. Romanos 12 no verso 12. Romanos 12 no verso 6 e 8. Olha o que diz o texto. Temos, porém, diferentes dons. Diga dons. Você sabe que dom é presente, né? Deus dá e Deus pode tirar. Mantenha o seu dom. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. E o que exorta, faça-o com dedicação. Mas o que contribui, com generosidade. É um dom de Deus. Contribuir com generosidade. Por que é o princípio da edificação? Porque Deus não vai edificar nada em alguém que não é generoso. Tudo o que você faz diretamente a Deus. Se eu der um copo de água desse para um pequenino, eu estou dando para Jesus. A Bíblia fala isso. O menino, cadê o peruano, o chileno, peruano? Cadê o... Está lá, aquele menino, é peruano ou é chileno? Peruano. Esse menino é uma... Que joia de menino. Ele me viu sentado ali, daí ele falou assim, pastor, quer um café? Eu falei, sim, por favor. Negro sem açúcar. Graças. Que menino. Ele podia me dar um copo d'água e ele ser abençoado, porque ele não deu para mim esse copo d'água, ele deu para Jesus. Mas ele deu um café. Eu tomei o café, mas quem recebeu foi Jesus. Isso é dom de generosidade. Um dia eu estava aqui na igreja e o pastor Jário veio, não é aqui, era lá no outro, e precisava colocar o ar-condicionado, e ele pegou, ele tinha um Jeep, e você foi e ofertou o seu carro. Eu me lembro da cena, eu nem sei se eu posso contar, porque isso aqui é bastidor, mas eu vou contar e depois você me perdoa, porque você tem que me perdoar 70 vezes 7 ao dia. E lá nos bastidores, eu me lembro do pessoal da tesouraria da igreja, e aí da pessoal da administração, muito amigo meu, estava conversando com o pastor Jário, ele veio depois do culto, e ele veio com a chave do documento do carro, e falou, pastor, olha aqui a chave do documento, você lembra disso? E você falou assim, mas por que você está me devolvendo? Daí ele falou, não, que o senhor levou no púlpito, no altar, tal. Ele falou, você não entendeu, eu ofertei o carro na igreja. Eu me lembro da pastora Cassiane pedindo carona para voltar para casa aquele dia. Não, essa range foi depois, foi um Jeep que você tinha antes. Você deu tanto carro que você já se perdeu já. E eu cheguei em casa impactado, falei para Francine, eu falei, Francine, ou foi a Range Rover? Foi a Range Rover, verdade, a blindada. Lembrei agora, verdade. Eu cheguei em casa e falei para Francine, eu estou impactado com uma coisa. Ela falou o quê? O Jairinho fez isso, deu carro, e eu vi a Cassiane pedindo carona. Ela falou, você está impactado porque o pastor Jairo deu um carro na obra? Eu falei, não, isso não, ele é homem de Deus, eu sei que ele fez isso. Eu estou impactado porque eu vi a Cassiane pedindo carona. Porque eu sabia que o pastor Jairo ia fazer isso, ele é um homem generoso. Deus usa os homens generosos. A sua generosidade vai fazer com que você alcance Deus. Quando eu era jovem, um missionário foi na minha igreja falar sobre as Filipinas. Sabe o que ele fazia? Ele comprava crianças que eram escravas sexuais. Ele juntava dinheiro para comprar crianças que eram escravas sexuais, levava para uma casa de apoio e cuidava dessas crianças para elas serem livres dos muçulmanos que escravizavam essas crianças. E ele foi na nossa igreja, ele fez um apelo financeiro. A minha igreja, muito tradicional, não tirava oferta, mas ele fez um apelo financeiro e eu não tinha nada, novo convertido, quebrado, não tinha nada. E eu lembrei em casa, o que eu tenho para vender? Eu tinha um tênis Nike e uma calça jeans que era, acho que da Coca-Cola, eu não me lembro, era uma marca assim que era nova na época, assim, no Brasil. E eu saí para vender aquele tênis, aquela Coca-Cola no meu prédio. 116 apartamentos tinha no condomínio. E eu fui de porta em porta batendo e perguntando, você quer comprar um tênis e uma calça? E as pessoas diziam, não, esse negócio usado. Daí eu vi que não estava funcionando a minha venda. Então o que eu fiz? Eu mudei a estratégia. Eu batia de porta em porta e contava a história das crianças escravas sexuais. Eu dizia, eu preciso vender esse tênis para tirar uma criança da escravidão sexual lá nas Filipinas. E preciso vender essa calça. E aí já na primeira porta que eu bati, contei a história.
O rapaz comprou, meu tênis era 41, o menino calçava 38, mas ele comprou. Porque quando você tem um propósito, não importa o número do tênis, você vai conseguir vender. A calça jeans eu vendi para um rapaz que era assim, ó, rapaz oversize. E eu pesava 63 quilos, imagina uma vareta. E ele comprou a calça. Se descosturasse a minha calça, pegasse as duas pernas, fizesse uma só, não cabia numa dele. Mas não importa. Porque quando você é generoso e tem um propósito, Deus vai te abençoar. Deus vai fazer com que coisas sobrenaturais aconteçam através de você. E a sua generosidade vai encontrar pessoas que você nunca encontrou. A sua generosidade vai trazer gente para Cristo que você nunca teve condições. Capacidade você tem, mas não teve condições de trazer. Quando eu era novo no ministério, nós tivemos o Mateuzinho, nosso filho. E eu vou encerrar, irmãos. E eu passei uma prova financeira muito grande. Eu tenho um livro que eu lancei agora, no final do ano, Quando Deus Te Leva ao Deserto. Só que já acabou ontem e hoje de manhã, é uma pena. Mas faz um favor para mim, entra no meu site e compra pela internet meu livro, tá? Meu livro é uma bênção e todo o dinheiro que eu arrecado desse livro eu sustento crianças. Eu sustento o meu de 22 e o meu de 16. Olha o livro ali, ó. Toda a arrecadação desses livros é para sustentar a criança lá em casa. E o meu filho, boa estratégia essa. E o meu filho tinha 5 anos de idade, nós passávamos muita prova. Eu e minha esposa sempre fomos voluntários. Eu sou bem a favor que pastor tenha salário. Mas a nossa igreja era pequena, na fronteira do Brasil com a Argentina, de gente muito pobre, não tinha sentido a gente receber salário. Então nós sentimos em Deus que nós seríamos voluntários e viveríamos do que desse. Então a gente se arrastou financeiramente muito tempo. O dinheiro que eu ganhava, eu usava para pagar meus estudos. E acabou que virou uma bola de neve, porque... Eu não fundei a igreja Bola de Neve, tá? Mas virou uma bola de neve, porque pagava estudo, não tinha comida, dependia de oração, o irmão levava a cesta básica e era uma loucura. E a minha esposa dava aula de música numa escola particular de crianças, e por isso, a diretora era membro da minha igreja, e por isso o meu Mateuzinho estudava de graça lá. Então era uma escola particular só de criança rica, e o meu filho, o pobrinho. E aí Satanás, irmãos, eu sempre fui da batalha espiritual, e Satanás inventou um negócio chamado tênis com luzinha. Vai por mim, irmão, se você tiver essa desgraça em casa, repreende, viu? É tipo o boneco do Fofão, sabe? Foi um inimigo que inventou. E ele chegou um belo dia na escola, e todas as crianças ricas tinham tênis com luzinha. E as crianças pulavam, sabe? Aquele negócio, pau. Meu filho com 5 anos chegou em casa, pastora, e falou: Pai, tem tênis com luzinha, pai. E eu falei: mas por que tem tênis com luzinha, filho? Os meninos batem o pé, tênis com luzinha, pai, eu quero um tênis com luzinha. Eu falei: pera lá. Todo mundo tem? Ele falou: todo mundo tem. Mas você não é todo mundo. Você é especial, meu filho. E as crianças especiais não precisam de tênis com luzinha. Ah, pai, eu sei, mas eu quero tanto um tênis com luzinha. Falei: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Raspei o tacho lá e procurei o que eu tinha de dinheiro. E eu tinha R$37. Eu nunca esqueço o valor. Bom, vou nos camelôs. Fui nos camelôs, perto da Argentina. Cheguei para o rapaz e perguntei: tudo bem? Você tem tênis com luzinha? Ele falou: é para você? Tem 41? Para uma criança de 5 anos. Ah, tenho sim. Tirou da caixa. Era demais. Falei: eu quero. Quanto é? Ele falou: R$200. Aí eu falei: mas eu só tenho 37. Porque quando você é pobre e não tem dinheiro, você tem que fazer cara de piedade. Daí eu falei assim: mas eu só tenho 37. E o cara falou: eu não posso baixar tanto, é R$200. Você não pode me ajudar? Eu só tenho 37. Ele falou: eu vou te ajudar, vem aqui. Foi lá, pegou uma caixa empoeirada que tem de aranha assim, e pegou um chinesinho. Vocês lembram do chinesinho de muitos anos atrás? Vocês também foram pobres? Era um tênis que vinha do Paraguai, com uma sola vermelha ou verde, não me lembro, acho que era verde. Só que esse que ele pegou era tão falsificado que ele era o falsificado do chinesinho do Paraguai. Porque o chinesinho, a sola era de borracha, mas esse a sola era de plástico. E ele falou: custa R$40, mas eu faço para você por 37. E aí eu comprei aquele tênis, levei para casa. Meu filho sempre foi muito grato, meu filho é muito humilde nesse sentido. E quando eu dei o tênis, eu dei a caixa para ele, ele falou: pai, com 5 anos, você comprou o tênis, pai? Eu falei: comprei, filho, pega aí. Ele olhou o tênis era horroroso. Ele falou: meu Deus, que lindo!
esse tênis é lindo, tem estrelinha, tem tudo. Eu falei, tem, filho, põe no pé. Ele colocou no pé, era horrível, era plástico. Ele colocou no pé, ele falou, meu Deus, que lindo. Aí ele fez o que eu não queria que ele fizesse. Ele fez assim. Não tinha luzinha. Ele falou, pai, cadê a luzinha? Eu falei, calma, muita calma nessa hora. Deus precisa de um start na sua fé para cumprir a promessa. Se você não tivesse tênis, Deus não ia colocar a luzinha nos seus pés, não é verdade? É verdade. Então agora você já tem o tênis. Nós vamos orar para Deus mandar a luzinha. E ele dobrava o gelinho dele todo dia, com 5 anos de idade, e orava, Senhor, eu já tenho tênis, vai mandar a luzinha? Quando é que o Senhor vai mandar a luzinha? Os dias se passaram, ele esqueceu. Eu me esqueci. Os anos se passaram. Quando ele tinha 15 anos, nós estávamos de férias e fomos num shopping. E no Natal a gente faz assim, ele sai no shopping para comprar 2 presentes, para mim e para a Francine. Ela sai para comprar para ele e para mim, e eu saio para comprar para os 2. E eu passei numa loja de calçados e vi uma pilha de tênis bonitos, com uma sola de látex semi-transparente, uma coisa bonita. E eu perguntei para o rapaz, me chamou a atenção, o que é esse tênis? Como é que é esse tênis aí? E ele falou, isso aqui é tênis de luzinha. Eu falei, como? De luzinha? Daí ele falou, é para o senhor, tem 41. Eu falei, eu preciso de um desse, mas é para o meu filho, é 40, 41 mesmo. E ele me vendeu o tênis, e meu coração começou a queimar, foi uma sensação indescritível. E eu encontrei o Mateus na praça de alimentação com a minha esposa, cheguei para ele com a sacola, falei, está aqui, filho. E ele abriu, e daqui 15 anos ele tinha agora, 10 anos depois, ele abriu do mesmo jeito quando ele era pequenininho. Ele falou, pai, um tênis, pai. Eu falei, filho, um tênis. Ele, meu Deus, pai, que tênis mais lindo. Com 15 anos, eu falei, coloca, filho, no pé, vê se cabe, porque se não couber a gente já troca. Mas ele não sabia o que era. E ele pegou e tirou o tênis na praça de alimentação, colocou o dele, e quando ele foi andar, o tênis acendeu. E ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrima. E ele disse, é o tênis com luzinha, pai. Eu falei, filho, nunca esqueça a promessa que Deus faz na sua vida. Mesmo que você se esqueça dela, Deus vai trazer a memória ao coração do homem generoso, para cumprir a promessa que Ele fez. Toda a promessa que o Senhor faz, Ele cumpre. Ele traz a nossa memória. Parece tão bobo, mas aquilo foi um avivamento profético no meu coração. E eu entendi que Deus tem um chamado para homens e mulheres generosos, que vão se levantar como colunas de edificação nesse tempo. Há um tempo de transformação na sua vida, meu lindo. Há um tempo de transformação na sua vida, minha irmã. Creia e tenha um coração generoso na presença do Pai. Fique de pé, em nome do Senhor Jesus. Se você entendeu, se essa palavra falou ao seu coração, de repente você pensou, olha, aquela primeira parte da mensagem, é interessante, realmente. Eu entrei pela porta estreita, mas eu não estou andando no caminho apertado, eu estou andando no caminho largo. Então essa palavra foi para você. Mas se você pensou, olha, eu preciso de proteção, tem muita coisa dando errada, perseguição no trabalho, bullying na escola, briga, doença, eu estou precisando de proteção. Talvez eu precise temer mais a Deus. Essa palavra foi para você. Quem sabe foi a salvação e a proteção. Mas talvez você seja aquela pessoa generosa que precisava ouvir isso. Aquela pessoa que disse, é verdade, pastor, eu estou no automático. Já vou para a igreja com aquele dinheiro dobrado no bolso para dar aquilo de oferta, eu nem sei mais quanto é no automático. Isso é só dinheiro. Deus quer transformar a sua vida na sua generosidade. Deus quer mudar o sentido da coisa para você. Por isso eu quero chamar aqui à frente para orar. Não é a hora da oferta, não faça sua oferta agora. Eu só quero chamar para orar aqueles que entenderam que precisam entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado. Princípio de salvação, ser reto, íntegro, temente a Deus, se desviar do mal. Aqueles que entenderam que mesmo que dê tudo errado na vida, isso não vai tirar a salvação de vocês. Mas também quero chamar aqui na frente para orar aqueles que precisam de proteção e entenderam que talvez o temor de Deus precisa aflorar no seu coração para que Deus te proteja de tudo. E também quero chamar aqui para frente aqueles que entendem o que é ser generoso e precisam disso. Eu quero ser um edificador, eu quero ter esse princípio na minha vida, eu quero aprender a ser generoso. Se você tem uma dessas 3 necessidades, ou 2 delas, ou as 3, vem aqui para frente para nós orarmos. Em nome do Senhor Jesus, saia do seu lugar, por favor, e vem agora, porque eu tenho certeza que Deus vai ativar isso profeticamente na sua vida, amém? Se vocês puderem vir, ficar bem perto do altar, para dar espaço para os demais irmãos.
Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu preciso andar no caminho apertado, eu preciso me parecer mais com Cristo. Existe uma filosofia chamada cristianismo, é ensinada nos livros. Mas existe uma atitude que nos faz fazer parte da cristandade, que é a comunidade dos cristãos. E os cristãos são aqueles que são parecidos com Cristo. Se eu não faço as coisas que Cristo faz, eu não sou parecido com Ele. Pedro tentou negar Cristo e não conseguiu, porque as pessoas apontavam para ele e diziam: você se veste igual a Ele, você fala igual a Ele. Quando nós somos parecidos com Cristo, não tem nem como negar isso. Isso traz salvação. Quando eu temo a Cristo, eu sou protegido. Tem muita gente sofrendo hoje em dia. Deus quer trazer proteção. Um aluno meu de batalha espiritual perguntou: pastor, mas você desmantela a seita de satanismo, você dá treino para ministros de libertação, você escreve livros sobre demônio, e não te acontece nada, você vive bem, tranquilo, protegido. Por quê? O que é superpoder? Não, temor. Eu mantenho em dia o meu temor. Eu tenho cuidado com o que eu falo, eu tenho temor a Deus. E Deus tem nos protegido o tempo todo. Vamos orar? Deus, aqui estão os teus servos, Senhor. Muitos deles precisam alinhar o caminho da salvação. Outros deles precisam de temor. Outros ainda querem ser mais generosos. Eles querem ser edificados. E eles querem se tornar edificadores. São colunas do reino de Deus, colunas preciosas. Através das mãos generosas destes, muitas crianças serão tiradas da escravidão sexual. Missões feitas pela igreja de Alfa em Angola, Cuba, em outros países, Bolívia, que são sustentadas por mãos generosas, que nunca atrasa o recurso, porque o pastor Jário e o pastor Cassiano entendem da urgência, da necessidade que há no campo missionário. Senhor, levanta aqui no meio desse povo pessoas que serão colunas da igreja, pessoas salvas, pessoas que são protegidas e libertas, pessoas que andarão em conformidade com a sua vontade e que se deixarão ser moldadas pelo Espírito Santo. E faça deles, Senhor, uma referência nesse tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém?